Imagina você ser transferido para uma escola nova, e mesmo depois de 2 meses ainda não ter feito um único amigo na sala. É assim que o Yoki tá, tímido, preso naquele lugar onde todo mundo já se conhece. Aí a professora anuncia, como se fosse a coisa mais simples do mundo, que a turma precisa formar grupos de 3 a 5 pessoas para a viagem escolar. E pronto. Yoki olha em volta e percebe que não tem para onde ir. Só rostos familiares entre si, e ele sozinho. Ele tenta parecer de boa parado ali como se não ligasse, mas por dentro tá em pânico porque sente que se não entrar em algum grupo agora, vai ser o cara que sobra. Só que aí acontece o inesperado. Ota chama Yoki pro grupo dele. E não é qualquer grupo, é o dos caras mais populares da turma, os famosos 4 Reis Celestiais. Yoki tenta ser educado e se apresenta, mas trava na hora em que encara o Atarai. Ele não olha de volta direito, tem aquele ar calmo e inalcançável, só que mesmo assim dá pra sentir. Ele tá reparando em cada detalhe do Yoki. Pra piorar, um amigo vai explicando quem é quem. Ota é a borboleta social que se dá bem com qualquer pessoa. Morisaki é difícil de abordar, mas esse jeito descolado deixa as meninas obcecadas. Nakazato é o fofo clássico simpático como o ídolo pop, e Atarai é disparado o mais popular. Bonito de um jeito que parece não ter ângulo ruim. A viagem começa e Yoki fica nervoso só de estar naquele grupo. Ele sente os olhares como se tivesse invadido o território dos populares, e o pior, ele acaba ficando perto do Atarai, o que só aumenta o pânico. Quando param para uma pausa, um monte de meninas começa a gritar só porque eles estão ali, e Yoki percebe que não é só beleza, eles têm status mesmo. Ele até se choca com a quantidade de seguidores que cada um tem no Instagram, e ele é o oposto disso. E quando Atarai pede o Instagram dele, Yoki responde que nem liga pra isso, quem fica surpreso são os próprios meninos. Mais tarde, no caminho, Yoki tá morrendo de sono. Atarai, do nada, manda ele dormir um pouco e promete que acorda quando chegarem, e Yoki acaba apagando no colo do cara mais popular da escola. Quando desperta, entra em desespero, pedindo desculpa, mas Atarai age como se fosse a coisa mais normal do mundo, ainda ajeita o cabelo dele, deixando o Yoki completamente sem reação. Quando chegam contra tudo que ele imaginava, Yoki se diverte e é super bem recebido. Só que a alegria dura pouco. Ele escuta um grupo de garotas elogiando os meninos e dizendo que Yoki tá deslocado, que anda sempre sozinho, e que só chamaram ele por pena. E aí começa a chover. Ninguém trouxe guarda-chuva, mas Ota aparece com 2 que acabou de ganhar. Yoki tenta não incomodar e diz que tá tudo bem, que ele vai depois e vai ficar com o pessoal do clube. Só que ele tenta encarar a chuva sozinho, no meio disso perde as lentes de contato, e piora tudo quando lembra que os óculos ficaram na mala. Aí do nada, Atarai aparece todo molhado. Ele não conseguiu seguir porque ficou preocupado com o Yoki. Quando Yoki explica das lentes, Atarai não deixa ele passar por isso sozinho. Segura a mão dele e guia o caminho inteiro. Yoki mal enxerga, mas sente todo mundo olhando, e mesmo assim Atarai não solta. Eles ainda precisam ir pro salão de banquetes, e Yoki tem que pegar os óculos na mala de novo. Atarai vai de mãos dadas com ele. Yoki tenta se desculpar por dar trabalho, mas Atarai só diz que queria ajudar, como se aquilo fosse óbvio. No quarto, continua segurando a mão dele, como se não quisesse ficar longe nem por um segundo, e pede cuidado para ele não cair. Só que quando Yoki finalmente pega os óculos, tropeça e cai em cima do Atarai, bem naquele tipo de proximidade que faz o cérebro apagar. Atarai ainda brinca que tinha avisado para ele não cair, confere se ele não se machucou, e Yoki, em pânico, solta que faz qualquer coisa para ser perdoado. Atarai só repete, qualquer coisa. Daquele jeito que deixa claro que ele vai usar isso a favor dele mais cedo ou mais tarde. Yoki tenta consertar, pede para ele esquecer, mas já era. Quando Yoki coloca os óculos, o grupo diz que ele fica diferente, mais fofo, e Atarai confirma, encarando nos olhos dele e dizendo na lata que ele tá fofo. Depois eles vão tomar banho, e um amigo puxa Yoki de canto porque já escutou que ele andou de mãos dadas com Atarai. E isso não é justo, porque o cara tá em todo lugar, inclusive no Instagram. No banheiro, Atarai ainda pergunta, sério, se Yoki quer que ele entre junto pra ajudar. Yoki recusa, mas é tão desajeitado para ligar o chuveiro que Atarai oferece ajuda de novo, até ele sair dali em segurança. Aos poucos, os meninos até combinam de viajar juntos no verão, tipo praia e tudo, e Yoki não acredita que tá sendo incluído de verdade. À noite, eles acordam só para conversar sobre romance e perguntam da vida amorosa de Yoki.
Ele diz que não tem namorada e conta um mal-entendido antigo com uma garota, porque ele só estava ajudando a namorada de um amigo e o boato virou outra coisa. Nakazato fica decepcionado porque queria uma história de amor. Mas aí todo mundo admite, ali todo mundo é solteiro. E começam as histórias. Nakazato perdeu a namorada pro próprio tutor universitário. Morizaki vive algo pior com um ex-possessivo. E quando falam de gente intensa, todo mundo aponta pro Atarai. Ele é ciumento, sufocante, do tipo que quando gosta, investe demais e que a ex até disse isso. Ele nega tudo, se faz parecer a pessoa mais perfeita diante de Yoki. No segundo dia, é dia livre no parque de diversões, com regra de meninos e meninas juntos. Só que depois das histórias da noite anterior, eles não querem papo com as meninas. Morizaki sugere um plano. Vão juntos, mas quando chegarem lá, se separam porque os professores não vão vigiar o tempo todo. Só que na prática, não funciona, as meninas insistem em seguir as regras, se metem no meio e vão com eles mesmo assim. E Yoki só pensa uma coisa, no fim das contas, a persistência delas venceu. Lá no parque, eles acabam se divertindo nos brinquedos, e tem uma hora em que Yoki se suja todo de ketchup. Atarai vai limpar na maior naturalidade, e na mesma hora as meninas ficam encarando, como se aquilo fosse suspeito demais. Elas já chegam perguntando na lata se Yoki tem alguma coisa com Atarai, porque de repente os dois ficaram perto demais. Yoki vira alvo de uma chuva de perguntas, sem nem ter tempo de respirar. Mais tarde, as meninas tentam puxar o grupo para passear sem ele. Elas vão até os 4 e soltam que podem sair depois, porque Yoki tá acostumado a ficar sozinho, ele não vai se importar. Só que o grupo recusa, e Atarai corta de vez firme, ele não vai deixar Yoki sozinho. Aí elas começam a fazer drama perguntando por que tanta proteção, e não entendem o que Atarai vê nele. Enquanto isso, Yoki se mete numa situação inesperada. Uma criança perdida gruda nele e ele tenta achar a mãe. Ele não consegue ignorar, conversa com jeitinho, acalma a criança e vai atrás da responsável. Do outro lado, os 4 reis percebem que Yoki sumiu. Todo mundo fica preocupado, mas Atarai entra em modo desespero. Dá pra sentir que ele se culpa por ter se afastado nem que seja por poucos minutos. Quando Yoki finalmente reúne mãe e filho, e ver que Atarai estava à procura dele, já começa a pensar que atrasou todo mundo e que deixou ele irritado. Só que a reação do Atarai é o oposto. Mesmo assim, Yoki pede desculpas por ter dado trabalho e Atarai corta na hora, deixando claro que para ele, nada importa mais do que Yoki estar bem. Yoki fica confuso. Por que ele é tão gentil? Ele quer perguntar, mas o medo segura. Yoki pede desculpas até pras meninas. Elas dizem que tá tudo bem, mas em troca querem ir com eles pra casa do terror. Eles vão, e Yoki tenta bancar o forte, jurando que não tá com medo. Atarai entra no modo príncipe, oferecendo a mão caso ele se assuste, e Yoki continua negando, só que por dentro ele tá apavorado. A lanterna cai, ele entra em desespero e só pensa que se soubesse que era tão assustador, teria segurado a mão dele. Aí uma mão segura o ombro dele. Yoki agarra achando que é o Watarai, mas não. Quando olha, o cara tá bem na frente dele, e a mão era de uma múmia horrenda. Ele quase congela. O grupo começa a correr para aproveitar as últimas atrações e Atarai sugere o carrossel. Só que ele conduz isso de um jeito suspeito. Escolhe um cavalo mais isolado e puxa Yoki para longe do resto, bem cara de momento a sós disfarçado. Ele tenta filmar Yoki para guardar aquilo, e Yoki revida filmando ele também. Só que ele trava e admite que fica com vergonha de ser filmado pelo Yoki, e então solta uma frase que muda tudo. Yoki é tudo que ele precisa. Parece brincadeira, mas soa como confissão. Yoki cria coragem e faz a pergunta mais importante. O que você gosta em mim? Atarai não responde. Ele faz charme, desconversa, como se tivesse controle total da situação. E enquanto eles comem, Yoki percebe uma coisa. No começo ele estava morrendo de nervoso, e sem notar eles chegaram num ponto em que conseguem só se olhar e sorrir. Na última noite eles chegam no hotel e rola o clássico. 4 para 5, mas só 4 camas. Ou seja, alguém vai ter que dividir. O grupo resolve rápido. Os 2 do ônibus dividem e Atarai aceita na hora. No quarto, Yoki tenta agir normal, mas quando deita e vê a distância curta demais, bate a realidade. A gente tá perto demais. Ele não sabe para onde olhar, como se qualquer movimento fosse suspeito. Atarai, por outro lado, oscila entre a versão controlada fazendo pose e a versão obcecada, olhando demais. Tem uma hora em que Yoki abre o olho e sente que tá sendo encarado. O cara do lado tá apaixonado, mas não quer admitir. No meio da noite, ele abraça Yoki como se ele fosse um travesseiro.
Yoki fica travado, sem saber se fica parado para não acordar ele ou se sai daqueles braços. Só que o calor acaba deixando ele confortável, e ele dorme assim mesmo. Quando acorda, a cena fica martelando na cabeça, mas Atarai parece tão de boa que Yoki tenta agir normal. Só que dá pra ver que o próprio Atarai também lembra, e disfarça. Na última parada da viagem, o grupo já tá mais leve, rindo mais com piadas internas como se fossem amigos há anos. Yoki, que antes parecia intruso, agora tá integrado, ainda tímido, mas já entrando nas brincadeiras sem travar. No templo eles comem coisas de rua, tiram fotos, e Yoki suja a boca com molho. Atarai limpa na hora com a mesma naturalidade de sempre. Mais tarde, umas garotas pedem foto com os quatro, como se eles fossem celebridades. Yoki fica de fora só observando. E aí acontece o choque, uma garota chama Yoki pelo primeiro nome de um jeito íntimo. Ele vira na hora, é Ana, uma amiga da escola antiga. Yoki abre um sorriso genuíno, só que Atarai, que tava de boa o tempo todo, desmonta na mesma hora. Ele vê Yoki falando com uma garota e sendo chamado pelo primeiro nome, e simplesmente corre até eles, tentando disfarçar que é ciúme, mas não disfarça nada. Pergunta se ela é amiga do Yoki. Ele confirma que estudaram juntos na escola anterior. Ana fica em êxtase quando os outros caras bonitos chegam também. Yoki tenta tirar todo mundo dali rápido, empurrando os meninos para longe antes que ela faça mais perguntas. Depois Yoki e Atarai ficam no momento quieto, sem a bagunça do grupo. Ele pergunta se Yoki e aquela garota são muito próximos, e quando percebe que tá mostrando ciúme, fica sem jeito. No fim, ganha um chaveiro fofo por ter ajudado Yoki nesses 3 dias de viagem. Atarai mal consegue conter a felicidade, tentando não deixar óbvio demais. Quando eles chegam na escola e começam a se despedir, Yoki agradece ao Ota por ter colocado ele no grupo. Só que Ota solta a bomba, como se não fosse nada. Quem teve a ideia de chamar o Yoki desde o começo foi o Atarai. E ele está logo à frente, e já vira dizendo que quer um momento a sós. Sozinhos, ele explica o motivo. Não foi por pena, não foi porque Yoki vivia sozinho, não foi por caridade. Foi porque ele queria conhecer o Yoki de verdade. Ele diz que eles nunca tinham conversado direito, e nesses 3 dias de viagem, ele viu coisas que não esperava. O lado divertido, o lado gentil, e até o lado meio tonto e fofo de Yoki. E ele admite, sem rodeio, gosta de tudo isso. O que parece uma confissão vai ficando cada vez mais intenso, até que ele suaviza como se fosse algo inofensivo. Ele só quer ser amigo do Yoki. Yoki fica surpreso, mas aceita rápido, entendendo como amizade normal. Só que o Atarai, no impulso, solta que não é uma amizade normal, e se enrola tentando explicar. É aquele tipo de amigo que quando o Yoki se sentir sozinho, ele quer que ligue sem hesitar. E quando passar por um momento difícil, ele quer ser a primeira pessoa em quem o Yoki pensa. Yoki aceita do mesmo jeito, achando que é normal, sem perceber o que está por trás disso. De volta à rotina, ele começa a passar tempo com os 4 reis e vai ficando cada vez mais integrado. Na corrida, Atarai para amarrar o cadarço do Yoki e ele fica feliz, mas também nervoso com a atenção. Principalmente porque as garotas ficam encarando como se fosse um crime. No almoço eles trocam comida, Yoki ganha uma salsicha do Atarai e oferece um pedaço de abacaxi em troca. Só que o Atarai pega na mão dele e guia o abacaxi até a própria boca. É uma intimidade boba, mas tão íntima que Yoki fica sem saber onde enfiar a cara. A turma se reúne na quadra para ver vídeos e fotos da viagem, e aí fica óbvio, os outros meninos já entenderam o que está acontecendo. Eles organizam para Yoki acabar do lado do Atarai, como se estivessem entregando ele embrulhado. Ele puxa o Yoki para perto e não quer soltar. Yoki trava porque tá perto demais, e quando percebe as meninas olhando, sente o rosto queimar de novo. A virada vem quando aparecem os amigos antigos do Yoki, os que ele tinha antes da viagem, e puxam ele, emprestado, para conversar. Eles brincam, mas com um fundo real, dizendo que agora o Yoki ficou difícil de alcançar porque vive com o grupinho popular. E com eles, Yoki ri solto daquele jeito sincero que ele não controla. Só que é aí que o Atarai sente o golpe. Ele vê o Yoki feliz de um jeito natural com outro cara do lado, e fica mordido de ciúme. O amigo até tenta chamar ele para a realidade, mas o Atarai tá vidrado. Mais tarde, ele cria uma situação para falar disso e leva o Yoki para trás de uma cortina, num canto isolado. Yoki percebe que ele tá estranho e brinca. Tá com ciúmes? Ele não nega. Ainda pergunta se tem algum problema sentir ciúmes do amigo. Ele encara o Yoki por um tempo, e então abraça forte, escondido atrás da cortina, deixando o Yoki completamente travado, sem saber onde colocar as mãos.
O abraço dura tempo demais para dois amigos. E aí ele joga a pergunta no ar, como quem não quer nada. E beijar? Amigo pode beijar amigo? Yoki entra em pânico porque ali fica claro que a amizade do Atarai tá indo longe demais. E ele ainda provoca, dizendo que não vai fazer isso ainda, deixando óbvio que para ele eles não são só amigos. O clima muda para férias de verão. O grupo marca de sair e a vibe é leve. Praia, zoeira, fotos, competição boba. Só que por baixo disso tem uma coisa constante, Atarai fica monitorando o Yoki, como se tivesse medo dele se machucar, se perder ou ficar desconfortável. Na hora de carregar as coisas, ele reclama que tá pesado, e mesmo assim pega o Yoki no colo para atravessar um obstáculo, estilo princesa. Quando a ideia dos fogos entra, o clima fica mais calmo, pouca luz, mais silencioso, e Yoki começa a sentir que aquilo tá virando um encontro disfarçado de rolê. Ele tenta focar no balde na areia em qualquer coisa, só que o Atarai tá perto demais. Depois, quando eles saem para comer, um grupo de homens mais velhos chega zoando e bagunçando com todo mundo. Quando um deles encosta no Yoki, Atarai muda na hora, entra no modo possessivo, empurra o cara e deixa claro para ficar longe do Yoki. O irmão mais velho do Morizaki é quem toma a frente para resolver a confusão, e depois de muita insistência, os caras vão embora. No meio disso, Yoki acaba bebendo álcool por engano. Atarai muda de novo, sai o brincalhão, entra o cuidador 100%. Yoki fica tonto, vulnerável, e quando Atarai levanta para pegar uma toalha para ele deitar, Yoki pede para ele ficar. Ele se encosta no ombro dele e pede desculpas por dar trabalho de novo. E aí vem o ponto sem volta. Atarai confessa que tá disposto a cuidar dele para sempre. Quando Yoki pergunta o que isso significa, ele reafirma, firme, que vai amar ele para sempre. Yoki engole seco. Mesmo soando estranho, ele sabe o que aquilo quer dizer. Então ele tira a última dúvida. Isso é uma confissão? Atarai não nega. Ele diz, direto, que gosta do Yoki. A cena seguinte mostra a vida real do Atarai antes da viagem escolar. Ele é bonito e popular, mas isso tem um lado ruim. Se ele é gentil com uma garota, tipo emprestar uma caneta, a menina vira alvo de fofoca e inveja. Os caras falam dele pelas costas, dizendo que ele deve ter 1000 namoradas, que a vida dele é fácil, como se ele fosse um vilão de novela. Ele tá acostumado, mas ainda machuca. E numa tarde, escuta os amigos antigos perguntando pro Yoki, já que ele vive com os 4 reis na outra sala, como o Atarai é de verdade. Yoki responde do jeito mais simples possível, que ele parece uma pessoa gentil, um cara totalmente normal. E isso mexe com ele de um jeito absurdo, porque foi a primeira vez que alguém elogiou a personalidade dele, e fez isso sem saber que Atarai estava escutando. Isso criou uma felicidade tão grande dentro dele, que começa a nascer uma obsessão silenciosa. Ele tenta se aproximar, falar com Yoki, mas quanto mais tentava, mais difícil ficava encontrar o momento certo. Um mês havia passado desse jeito, quando a professora avisou que precisam formar grupo de 5 pessoas para a viagem escolar, pensou que essa seria a chance dele. Foi então que deu a ideia de adicionar Yoki no grupo deles. Tudo o que queria era falar com ele, sentar do lado dele, e pouco a pouco, aquela sensação simples de só querer conversar começou a inchar toda vez que se aproximavam, ficando cada vez maior. Ainda assim, ele estava com medo de dizer seus sentimentos em voz alta, mas naquele momento, ele se confessou. Quando percebe que Yoki fica sem reação, entende que ele não gostou. Então começa a pedir desculpas e sai, achando que não devia ter dito nada. Mas Yoki vai atrás, pega na mão dele, pede desculpas e explica o motivo de sua reação. É que ele nunca teve um relacionamento antes, ninguém nunca se confessou pra ele. Quando se trata de romance, não entende nada disso. E mesmo que não entenda, a sensação de gostar de alguém é algo que qualquer um é livre para sentir. O fato de Atarai gostar dele, ele não acha nada errado nisso, mesmo que pareça estranho. De qualquer forma, ele não está nem um pouco incomodado, se sente confortável ao estar com ele. Mas se esses sentimentos são românticos ou não, ele mesmo não sabe, então não pode dar uma resposta imediata. Mesmo assim, quer pensar nisso seriamente, então quer saber se ele pode esperar pela sua resposta. Atarai não precisa responder nada, só o abraço já fala por si. E ele ainda deixa claro que não vai mais se conter. Vai provar, do jeito dele, o quanto gosta, então Yoki que se prepare. Hoje a escola tá em modo caos por causa do festival cultural. Decoração para todo lado, ensaio, listas, a sala virando uma bagunça organizada. Só que no meio desse barulho, Yoki tá em outro planeta, preso na confissão do Atarai e na própria resposta, que disse que precisava pensar. Enquanto isso, Atarai entra naquele modo perigoso, não pressiona, mas também não desgruda.
Ele fica sempre por perto, atento demais, com uma aura de namorado impossível de esconder. E isso fica ainda mais óbvio quando os amigos do Yoki chamam ele para fora da sala. Sempre que alguém tenta puxar Yoki, Atarai reage como um guarda-costas, perguntando o que querem com ele, e o tom dele faz todo mundo recuar. Yoki tenta desarmar, manda Atarai voltar pro lugar. Só que ele responde, sério, que então Yoki tem que voltar para ele em 3 segundos. Ele fica vermelho na hora, porque aquilo já está ficando na cara para todo mundo que não é mais só amizade. Até os amigos do Atarai percebem que isso tá mexendo com ele. Eles querem saber o que aconteceu na praia naquele dia e mesmo achando estranho, deixam claro que não vem problema. Em outra cena, um amigo do Yoki brinca, pedindo que ele case de zoeira, e ainda o abraça. Pra Yoki é só piada, mas Atarai aparece e corta o clima na hora, puxa Yoki pra perto e solta direto, que quem tem que casar com ele é o Atarai. Ele arrasta Yoki pra um canto mais escondido, e pede ele em casamento de verdade. Yoki trava em choque, sem saber se responde ou se foge. Só que antes de qualquer coisa acontecer, uma garota desconhecida aparece chamando pelo Atarai e os dois vão conversar a sós, com aquele clima claro de confissão no ar.